Então, pessoal, estava explicando aqui como, começando aqui pela parte do ipconfig, né, para ver o endereço, né, de IP de uma máquina, né, que é o segundo passo para ver se a rede está ok, né. O primeiro passo é ver a parte física, cabos, etc. Depois a gente vê se o nosso computador está com endereço, né. Então ele pode ver por aqui. E se a gente quiser mudar esse endereço para um fixo, né, a gente vai lá nas configurações dos adaptadores de rede, escolhe aquele com que a gente quer alterar, vai no protocolo IP versão 4 aqui, né? Por enquanto é esse que a gente usa prioritariamente. E você pode mudar, então, esse IP do automático, né? Que é o gerado através do DHCP, para um IP que você queira fixo no teu computador. Então, se eu fizer direitinho aqui, meu computador continua funcionando, sem problemas, né? Agora, se eu configurar aqui de uma forma errada, ele também vai parar de funcionar, ou seja, ele para de se comunicar. Né? É aquela questão que a gente viu, né, faz um tempo, questão da máscara de subrede, se eu configuro ela errada, por exemplo, ou coloco o meu IP fora, né, do host que está configurado com aquela máscara, ele não vai ter permissão de se comunicar com os outros computadores ou outras máquinas que estão nessa rede. Então, não vai funcionar. Né? Então, são primeiros passos aí que a gente faz para verificar a conexão. Tá? Bom, depois disso, né, a gente vai começar, então, a rodar algum projeto aí, né, tentar fazer funcionar. Aí eu peguei aqui um antigo que eu tenho aqui, Sort by Weight, Modbus, então não sei se alguém, acho que vocês fizeram mais o Sort by High, né, pela altura, eu sei que Eduardo, Thiago fizeram esse, não lembro mais quem, mas acho que teve mais gente que fez, aquele que vai para um lado ou para o outro dependendo da altura. Esse aqui é um que vai para um lado ou para o outro dependendo do peso. Mas eu não estou nem aí para programação nesse caso aqui, eu estou, né, interessado na parte da configuração, né, e mostrar para vocês, então, os primeiros problemas que podem acontecer. Então, o primeiro deles, né, é o cara vir aqui, colocar isso aqui, né, vou deletar só para a gente... Né, vem aqui, adiciona, né, vamos adicionar um... Opa. Aqui mesmo, não? Na application aqui. Adicionar objeto. Quer dizer, adicionar um. Era ali mesmo, né? Device. add device. Eu estava no lugar errado. Vem aqui, vai adicionar então um adaptador Ethernet, né? Então, Ethernet, né? Aí tinha alguns que só tinham esse aqui, né? E não tinham esse. Primeiro eu vou tentar com esse aqui, que é o que funciona, mas a teoria nos diz que deveria funcionar com os dois, tá? Porque o que importa aqui é o próximo, que é o Modbus, tá? Mas vamos dizer que então eu escolhi esse aqui, que a gente já sabe que por algum motivo o outro talvez tenha alguma incompatibilidade, mas vamos adicionar esse, né? E aí vamos, né, a partir dele, adicionar então um Modbus. A gente vai fazer aqui um slave, né? Um Modbus slave. Que na verdade, quando a gente fala de Modbus TCP, o nome que devia ser server, tá? Mas beleza. Adicionamos, né? E aí a gente tenta rodar, né? Então, né, isso aqui, né? Se o cara fizer isso, vai aparecer. Claro, eu não liguei o meu CLP aqui virtual. Deixa eu ligar ele. Iniciei. Então, devo mandar compilar o meu programa, né? Então, se isso aqui fosse um CLP físico também, eu teria que ter esse adaptador, né? Esse módulo no meu CLP. E quando eu mandasse rodar, ó, primeiro que ele já fica ali vermelho. Então, assim, a gente já vê que aqui tem um problema, tá? Então, eu vi um vídeo lá que tava desse jeito e aí não tava funcionando, claro, né? Então, a gente já vê aqui que o programa, ele mesmo, ele já nos dá uma indicação, ó.
tem algo errado. Aí o cara vai ver, o meu IP está certo, mas o que faltou aqui, né? Faltou aqui a pessoa, de fato, daí configurar esse dispositivo. Porque lembrando, gente, aqui a gente está fazendo uma simulação com um CLP virtual. Na prática, vocês vão estar pegando esse programa aqui e jogando num CLP de verdade. E aí, esse CLP de verdade, ele pode ser configurado para pegar qualquer IP, mas isso não é comum. Não é interessante que vocês usem aquele DHCP que eu falei lá no início no CLP, porque o CLP ele é um equipamento industrial que você quer sempre saber o endereço dele. Não quer que, por acaso, ele pegue um endereço diferente daquele que ele costuma pegar, né? E aí você não tem mais acesso a ele. Você tem que dar maior trabalho para daí descobrir quem que é o CLP, qual que é o endereço que ele tem, para depois mudar, tem que vir mudar, todos os softwares estão comunicando com ele, né? Então, o CLP normalmente, né? Não vou nem dizer que é normalmente, o CLP de praxe, né? Como regra, vocês vão atribuir um IP fixo para ele. Vamos dizer assim, ó, esse CLP vai ter o endereço tal, e acabou. Tá? Então, a gente tem que configurar isso aqui, a gente configura isso, né? Aqui, nessa opção. No CLP, ele vai ter a interface de rede dele, às vezes tem mais de um, então às vezes tu vai pegar um CLP e tu vai colocar um módulo nele. Que nem eu estou trabalhando agora com uma empresa ali, fazendo uma consultoria para eles, eles têm um CLP da Panasonic, que eu nunca tinha visto na vida. E aí eles, CLP não tem comunicação nenhuma, assim, só um USB para programação. Então, se quer colocar uma comunicação, eles botam o que eles chamam lá de cassete, que não é nenhum módulo extra lateral, é um módulo que vai em cima do CLP, na parte da frente dele, e ali você tem a opção de colocar 6 tipos de cassete. E cada um vai ter uma característica de comunicação. Então tem um lá, por exemplo, que tem uma porta Ethernet e uma porta RS-232. Então é o mesmo dispositivo, como se eu adicionasse aqui um dispositivo extra, né? Esse cassete. E aí ele é de comunicação. E ele, na verdade, ele tem duas possibilidades de comunicação, duas interfaces físicas de comunicação. A RJ45, que é a comunicação Ethernet, e uma interface RS-232. Então eu teria que talvez escolher também aqui qual a interface que eu quero me comunicar, né? Assim como eu vou escolher aqui o meu computador, que é onde esse CLP está rodando aqui, o CLP simulado, ele tem acesso a todas aquelas interfaces que apareceram lá quando ele rodou o ipconfig. E eu vou dizer para ele qual interface que eu quero que ele trabalhe. Ele vai trabalhar, no caso agora, no meu Wi-Fi. Tá? No meu Wi-Fi, porque ele pode se comunicar com outros computadores, mas no caso aqui a gente vai fazer um loop interno, não tem problema. Mas vocês vão escolher a interface de comunicação de rede que vocês estão usando. Aqui é o MAC que eu falei para vocês. Ó, né? Então esse aqui é o endereço físico da placa de Wi-Fi minha. Tá? De pegar a internet, já vai ter outro endereço, tá vendo? Então, beleza, aqui o primeiro passo é isso, e aí ele já vai pegar todas as configurações dessa rede. Então, quando a gente fizer isso, né, a gente vai ver que vai mudar aqui de figura. Né? Ó, ele já não está mais com aquele alerta, e quando a gente mandar rodar, ele vai estar direitinho. Tá? Pessoal, até aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? A maioria de vocês passou por essa parte sem nem problema nenhum, pelo que eu entendi. Né? E os problemas eles foram mais para frente. Tá? Deixa eu até dar uma olhada na minha colinha aqui para ver, né? Estão vendo minha colinha, né? Eu organizei aqui porque... Vamos ver, ó. Aqui a gente fez aqui bastidores. Não, aqui é a parte que eu coloquei ali, aí aqui eu tô... Na minha colinha, o programa estava correndo mesmo com o IP correndo, que é a porta, bom, tá vendo? Para não esquecer. Então, às vezes, gente, vamos olhar aqui, né? Aí a gente tem o protocolo, né? O protocolo tá aqui embaixo, é o próximo nível, né? Estamos aqui.
E aí vocês veem aqui, né, que o protocolo ele escolhe uma porta dentro desse endereço. Como eu falei para vocês, a gente vai ter cada aplicação basicamente rodando, né, utilizando uma porta, ou na verdade, cada protocolo de comunicação ele vai escolher uma porta aí do computador ou várias portas para se comunicar. Isso às vezes vocês têm problemas, que nem a gente lá naquele nosso trabalho lá de TCP e UDP, né? Às vezes até tem problemas com a liberação das portas quando a gente quer falar com a internet. No IFSC mesmo é um problema bastante grande isso por questões de segurança. Então eles restringem a maioria das portas e se você tem uma aplicação diferente, você tem que pedir autorização. Então, semana passada eu fui instalar lá um gateway, que é um aparelho, basicamente um conversor de protocolos. Lá, então, ele fala Zigbee de um lado, que é um protocolo de Wi-Fi, mas é um protocolo, né, não é Wi-Fi, é um protocolo wireless, né, sem fio, de longas distâncias, né, então ele é muito bom para aplicações de IoT. E daí ele conversa com esse gateway, e esse gateway se comunica com a internet através do MQTT, que é aquele protocolo que foi apresentado aí pelos colegas. Então, só que o MQTT, né, ele usa uma porta específica para se comunicar. Normalmente é a 1883. E ela é bloqueada no IFSC, então você tem que liberar, né, tanto para acesso. Então, mesmo se eu estou no IFSC e quero acessar a 1883 de um servidor, o IFSC bloqueia, porque ele acha assim, o que esse cara está querendo acessar? Ele está aqui dentro da instituição, ele não tem que acessar a porta 1883, coisa nenhuma, né? Então, assim, tem que daí dizer lá para identificar, não, essa porta não tem nada a ver, ela é uma porta que eu vou usar para um projeto, né? E aí vocês podem liberar, daí eles liberam para aquele MAC específico, então para aquele endereço daquele gateway, endereço físico dele, aí atribuem um IP para aquele endereço, né? E vão liberar que aquele cara com aquele endereço vai poder acessar a porta 1883 lá fora, tá? E aí, pô, né, com tudo isso, né? Como é que eu consigo e aí vendo exatamente qual pode ser o problema? Então, até aqui o que eu estou mostrando para vocês são problemas visíveis ao nosso olho. A gente bate o olho aqui e vê, não, tá 502. Vamos ver como é que eu configurei lá no Ellipse, né? Então, aqui no meu CLP tá 502. O endereço tá esse aqui. Vamos ver no Ellipse. No Ellipse, então, aqui é onde eu configuro. Eu vou ver aqui, tá certinho o endereço. Tá certinho a porta. Então, tem que funcionar, né? Então aqui até já vamos poder até testar aqui, né? Esse aqui ontem estava funcionando, né? Então vamos rodar. Até o Lucas usou um outro. Ô, Lucas, aquele teu. Tu foi lá no. Super R Resmon. Tu foi lá nos processos, né? Isso. Como é que tu fez lá para ir direto para aquela parte lá? Eu conheço o caminho mais longo. Resmon. Mon com M, assim? N. Isso. Resource Monitor. Source Monitor. Eu vou pelo caminho mais longo, mas cara, quem não lembrar desse negócio, gente, é a coisa mais simples também, ó. Aqui, né? Aí vocês vêm aqui e aqui. Ó, o professor não sabe o caminho mais rápido. Tá sempre aprendendo. Então, aí você foi lá e procurou pela porta, né? Vamos ver lá, né? Sim. Na rede aqui, rede, né? Escuta, porta de escuta, e aí tá embaixo, no caso. Aqui embaixo. Então, pessoal, daí ele vê, ó, dá pra gente ver aqui o que tá rolando no computador, né? E aí a gente vai ver aqui que a porta... Então, vocês vejam, olha a quantidade de porta que tá aberta no meu computador, né? São todos processos esses que estão rodando, tá? Então, vai ter um aqui, por exemplo, que é o específico dessa nossa chamada, né? Então, em algum lugar aqui, um deles aqui vai ser dessa nossa chamada, tá?
E a gente vai ver aqui que o Code Sys, então, tá com a porta 502 ali funcionando. Tá? Então, tá recebendo, né? Chamadas, digamos assim, né? Requisições nessa porta. Bom, então, tá rodando, né? Vamos ver o que acontece se eu paro aqui. Aqui ele ainda continua. Se eu desconectar, também continua. Tem que dar alguma atualização aqui, será? Teoricamente ele está atualizando em tempo real. Talvez esse simplesmente não desligue o servidor. Ele não desliga. Talvez eu tenha que... Vamos ver se eu tirar aqui o CLP, desconectar. Porque na verdade o que acontece? O CLP pode estar rodando ainda, né? Vamos ver aqui, ó. Parei o CLP de fato, o soft CLP, parei ele aqui, ó. Ele parou, tá vendo? Agora eu vou startar o CLP de novo. E é possível que volte ou tem que estar play lá no... Não, voltou. Então o CLP está vivo, né? Eu só não estou monitorando ele por aqui, né? Que eu estou conectado com ele. Agora eu estou monitorando o CLP, então são duas coisas diferentes. Rodar o CLP e monitorar o CLP. Tá? Aí eu venho aqui, então, e antes de rodar, por exemplo, aqui, qualquer coisa, a gente vai rodar o playzinho aqui, né? Ver se a comunicação que eu configurei aqui, ela tá ok. Né? Ó, vamos ver. Ficou, ó. Vocês verem, gente. Ontem estava funcionando, tá? Ontem estava funcionando. Eu mudei alguma coisa? Talvez eu tenha mudado para testar e não voltei. Não voltei atrás. Também tem a questão de que o driver Ethernet que você usa não é o mesmo driver que a gente tinha disponível. Isso eu vou ainda trabalhar. Vamos fazer esse teste hoje ainda, tá? Será que eu mudei ele ontem? Pode ser. Vamos ver qual que é esse aqui. Não, esse aqui é o da Eaton. Eu botei agora, né? Eu tirei e botei de novo. Mas olha só, gente. Agora aqui ele diz que não está funcionando. Vamos ver o que pode ser. Vamos rever aqui. Vamos ver que eu configurei ontem. Essa mesmo aqui. 3, 5, né? 1, 2, 1, 8, 3, 5. Pode ter algum erro nos endereços? Pode. Porque daí a gente vai ver uma coisa, tá, gente? Pode ser um erro nessa configuração. Ou pode ser um erro na configuração mais básica, tá? Mas aqui era para estar... Por exemplo, por exemplo, se eu mudar aqui para uma função que não existe, eu não criei função 4, por exemplo, tá? Não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Mesmo que tudo esteja certinho. Mas aqui era para funcionar, gente, mesmo com isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque... Tá, é porque é o seguinte, aqui eu deletei, né? Eu tinha... Lembra que no de vocês eu criei os... E vocês também fizeram isso, né? Aqui a gente atribuiu os endereços direto, né? Então, tal coisa, né? E nesse aqui eu não fiz isso, então eu tinha configurado direto aqui, e quando eu deletei o que tinha ali para fazer de novo, elas sumiram. Então, outro possível erro, estão vendo? Assim, então, eu tenho plena certeza de que a configuração do dispositivo, do endereçamento está certo, só que mesmo assim ele não está encontrando. E eu já tenho uma certa experiência com Ellipse, que eu sei o seguinte: quando o meu problema é de endereço, quando eu tiro desse play aqui, ó, ele demora um tempo, ele trava, dá uma travadinha, demora um tempinho antes de voltar. Quando o problema não é de endereço aqui, ó, de configuração aqui, ele volta rapidinho. Vamos fazer esse teste. Vou botar outro endereço aqui, ó, como se eu tivesse errado aqui. E vou tentar conectar aqui. Ó. Primeiro que vocês vejam que ele já demorou para ficar cinza. Ele nem tá cinza ainda, ele tá normal. E aí quando eu clicar de volta, ó, a bendita travadinha que eu falei para vocês.
Então, são coisas que você vai aprendendo com a prática. Não tem nenhum manual que vai dizer isso para vocês. Quando der problema, vai lhe dar uma travadinha. Não. Tá? É com a prática, né? Vocês vão pegando essas coisas. Então, mudei para cinza de novo. Vamos ver que ele já vai... ele fica cinza no sentido qual? Assim, olha, eu consegui me conectar, só não estou encontrando isso aqui que você está pedindo para mim. E aí, na volta, ele volta normal, sem problema nenhum. Então, o que eu estou dizendo para ele? Eu quero no endereço 1 e 2 dos registers aqui, se não me engano, tá? 3001, o que a gente configurou aqui? 3001. Aqui, também, eu não configurei, Pior ainda, fiz um erro mais grotesco ainda. Não configurei aqui os endereços. 1000, aqui era 3000, não, aqui era 2000, acho. Esses aqui não importam muito, tá? O que importa são esses. Esses aqui que eu acho que eram os mesmos, né? 3000 e 3000. Não lembro de cabeça. Sim. Carregar as mudanças. O professor. Oi. Também teria o fato de que, teoricamente, se o Ellipse ele tá tentando se conectar ativamente e ele conseguiu se conectar com o Modbus, ele era para aparecer como uma conexão TCP no seu Resource Monitor. Era para aparecer. Boa, vamos depois lá. Aqui ele não aparece, no caso. Tá. Vamos fazer esse teste. Agora aqui ele continua, né? Porque daí ele não era para encontrar, agora era para encontrar e era para dar 0. Né? O que pode ser o problema agora? Meu computador está ficando sem bateria, mas é o que eu quero mesmo. Vamos lá, gente. Agora função 1, 4, 1 e 2. Será que ele tem que ser a 1? Isso, Então, beleza. Então, a gente já vários problemas até a gente conseguir pelo menos ele ficar azulzinho. Então, é o seguinte, né? Eu estava tentando ler vamos ver o que eu tinha configurado aqui. A função 2 utilizava a função 4 de leitura do Modbus. Vamos lá pegar o manual do Modbus. Aqui são os drivers, as aulas, instance. Aqui. Vocês verem, já dou essa aula aqui há tanto tempo tentando decorar este bendito. Read Input Register. É um pouco usado. E por que aqui ele não está deixando? Não sei. Depois a gente vai dar uma olhada. Mas os input registers estão aqui e os holding registers estão aqui, né? Antes eu tinha mapeado como o 3001, que é o segundo endereço, né? Para ler o negócio Então, esse aqui é o 3001, esse aqui é o 3002, tá, pessoal? Porque eu mandei iniciar o 3000. Né? Agora a questão é, por que eu configurando aqui para 3000, os input register, aqui ele não lê o input register, porque se eu mudar, posso mudar em tempo de execução aqui, vou mudar para 2, e ele não lê. Não lê, o input register ele não está lendo. Tá? O holding register ele lê. O input register ele não está lendo. Depois a gente vai tentar ver qual que é esse problema. O Lucas falou que era para dar para ver lá, né? Vamos dar uma olhada lá. Sim, se para você tiver visível, já é um ponto. Conexões TCP, vamos lá.
Tá ali. Estúdio aqui, ioserver.exe. né? Não, 502 no caso. Embaixo aqui. Tá? É o mesmo, né? Que está se conectando de um lado para o outro. Então, vamos ver se a gente desconectando aqui. Ele some. Ó, parou. Conectou. Vai voltar? Ah, ele criou um novo. E aquela ali continua. Você viu que ele criou um novo? Ó. Ele vai. Não vai matando, né? Talvez por isso que de vez em quando dá uns bugs, né? Daí aqui tá respondendo, ó. Aí ele abriu na porta 52.425 e aí o CodeSys então está se conectando, conversando com ele. Tá? Então, pessoal, vocês já viram que tem várias etapas aí que a gente tem que, né, bater o olho. Então, tem essas configurações, tem a configuração do driver, tem a configuração, ó, do IP, tá? Então, vários detalhes, tá? Aí eu vou fazer um teste aqui que é mudar esse input header aqui de 13.000 para 4.000 aqui, fazer um teste. Overlay. Vamos lá. Enviar para lá tudo. Rodar. E aqui eu vou tentar acessar o endereço 4.000. A partir da função 2 aqui. Né? Agora deu certo. Tá, então vocês veem o seguinte, por algum motivo aqui, né, ele não estava deixando eu acessar os input register se eles estivessem com o mesmo endereço que os... Vou botar agora. Que os input, que os holding register. Isso eu acho que é por causa dessa configuração aqui. Agora eu vou testar isso. Se eu colocar aqui 13.000, vamos ver se ele aceita. Não esqueçam sempre de rodar, né? Aceitou, tá vendo? Então ele entende que agora eu quero ler na verdade, um input register no endereço 3.000. Ele deixa ter o mesmo endereço para os dois tipos de dados, só que ele vai separar pelo tipo. Né? Vamos até fazer uma experiência. Vou colocar aqui para ler o 3.000 e aqui para ler o 3.000. A gente vai pegar e vai pegar aqui no mapa, aqui, né? E vamos configurar aqui, vamos conectar. Vamos colocar uma variável aqui. Tem meus contadores aqui, cadê? Contador da front. E no outro aqui vou colocar o contador left. Tá? Que erros. O que ele está reclamando? Isso aqui, será? Professor, essa parte aí também de botar as variáveis nessas listas foi uma coisa que eu sofri bastante. Eu não entendi se era pra botar, tipo, aí do jeito que você botou, se era pra abrir aquele maisinho que abre mais uma lista. Eu não entendi exatamente o que é cada campo desses aí. Tá, boa pergunta, boa pergunta. Então vamos lá.
Cada um desses aqui é um registrador, tá? Então, quando a gente pega aqui esse endereço, né, 3000, cada número dele vai valer como se fosse um desses aqui. Aqui é o 3000, aqui é o 3001, 3002, 3003, tá? E assim por diante. Quando a gente abre ele, a gente vê que ele tem 16 bits. Então, cada registrador no Modbus ele vai ter um valor de 16 bits, tá? Então, é isso que acontece. Quando a gente abre ele aqui, então a gente vai estar acessando cada bit desse registrador. Daí aqui a gente consegue, de fato, colocar variáveis de booleanas, né? Então, se eu tentar colocar uma variável booleana aqui, não dá certo, mas aqui dá certo. Nesse caso, essa aqui é uma variável inteira, era para não ter problema eu colocar ela no registrador, mas pelo visto tem alguma coisa dando errado aqui. Deixa eu ver se agora o erro some. A gente já olha aqui que pode ser. Tu entendeu, Matheus, qual a diferença? Então, cada um desses aqui é um registrador e cada hora que eu abro ele aqui, eu tenho acesso aos bits desse registrador. Entendi. Não, eu tava achando que esses bits era tipo bit de endereço, e aí cada bit do endereço podia ser uma variável diferente. Mas agora faz sentido porque só conseguia botar coisa booleana dentro. É de dado mesmo, né? Daí, assim, é o que tem. Se a gente olhar o registrador, daí a gente olha cada bit dele. E aí, tu pode trabalhar com os bits, né? Para passar a variável booleana. Num CLP fora daqui, tá? Isso é muito importante. Eu vou tentar, pelo menos, quem sabe, para a próxima turma. Vocês agora já não dá mais tempo, acredito eu. Era mostrar o Modbus funcionando com as outras funções, com as funções de read coil mesmo, que aí é para ler bobinas, né? E acionar bobinas, as saídas, e read digital input, porque desse jeito aqui não funciona, a gente não consegue. Tá? Ele não funciona, a gente só consegue fazer funcionar essas duas funções, a holding read e write holding register e o read input register, tá? Então, tem essa limitação. E aí, se a gente quer trabalhar com bits, a gente tem que botar o bit dentro de um registrador para transportar ele e ler ele, ou modificar ele, né? O que numa prática com outros tipos de CLP, outro tipo de dispositivo, vocês fariam com outra função Modbus, não com a função de registradores. Vocês poderiam escrever diretamente nos bits, tá? Então, vamos ver uma coisa aqui. Vamos tentar configurar um e depois configurar outro para ver qual pode ser o problema. Então, aqui eu vou colocar o front. Vamos ver se aqui é algum problema. Não. Vou tentar configurar aqui o left. Nenhum problema. E agora ele deu problema. Vamos tentar ler aqui. Do tipo, então deve ser. Eu fiz ela ser double. Que na verdade aqui são os contadores, tá? Então não dá mesmo, né? Então, como é que eu vou pegar e tentar colocar um contador? Eu tenho que abrir aqui e dizer aqui qual que é o valor da contagem. Já tinha usado esse recurso aqui, daí vocês conseguem acessar as variáveis de dentro do contador. Então, vocês conseguem acessar o reset, que é a descrita, a saída booleana, né? Que é quando ele estoura, o PV, que é o valor que vocês querem configurar para o contador, que é descrita, estão vendo a setinha, né? Do tipo Word. O CV, que é o valor atual da contagem, é o valor de saída, né? E o CU aqui é um booleano, que é o que vai realmente fazer a contagem, né? Vai incrementar a contagem. Então, agora sim, né? Agora eu peguei realmente o valor da contagem e o valor da contagem de cada um dos dois. Por isso que estava dando erro.
Então, se a gente olhar agora aqui, tá 0 e 0, agora vamos na programação e vamos dar uma forçadinha aqui no, por exemplo, nesse left aqui. Aumentou para 1. E ó, agora a gente viu um problema ali. Era o que eu queria ver aqui com vocês mesmo. Ó. Então, quando eu permiti que os endereços se sobrepusessem, ele não está fazendo aquilo que eu achei que ele ia fazer, que era... Aqui eu estou lendo registrador, aqui holding register, aqui input register. Então, ele vai ler 2.000 em lugares diferentes. Isso existe, tá? Existe, o CNPS trabalha desse jeito, tá? Tem a variável 3.000, que ela é 3.000, mas ela está num outro espaço de endereço. Então, é a 3.000, mas é a 3.000 dos holding registers. E tem a 3.000 dos input registers. Nesse caso, ele está entendendo que essa 3.000 é a mesma. Então, ele lê a mesmo valor. Ai, não acredito. Deu certo. Aqui, ó. Só que aqui vocês vejam, né? Aqui ele entende que está diferente. Só que como eu configurei isso aqui, ele sobrepõe para a escrita. Se eu desmarcar, que nem eu fiz agora de novo, vamos ver se, teoricamente, agora aqui... Agora vocês vejam que está funcionando, né? Vocês lembram que antes não estava funcionando um deles? Então, daí isso aqui já é sobrenatural, tá, gente? Daí são questões de software. Às vezes tu, né, muda uma configuração e quando você desmuda ela de novo, o cara lá que fez o programa, ele naquele processo, ele botou uma linha de código ali que resolve o teu problema, dá um atualizar lá, sei lá. O cara faz um negócio que na outra ali, no outro procedimento, ele não fez, e aí o negócio não funciona. Então, não esqueçam, isso aqui foi feito por pessoas, tá? Esses programas aqui foram programados por seres humanos que erram, tá? Então, por isso que às vezes tem umas coisas que são meio inexplicáveis. Né? Então, agora está funcionando, mesmo sem eu usar o overlay aqui, com 3.000 e 3.000, como estava antes de eu colocar para 4.000, lembram que eu mudei para 4.000, e aí ele começou a funcionar, agora ele está funcionando com 3.000 e 3.000. Lembrando que um, teoricamente, vai acessar holding register e outro vai acessar input register. Então, fazendo aquele mesmo teste agora aqui, é para a gente ter alteração em um deles. Vamos ver aqui. Ó. E a gente, teoricamente, isso aí, tá certo. Leu só em um. E qual que a gente leu? O input register. Isso mesmo, input register. A gente leu, que é a que eu configurei aqui no 2. Se a gente for olhar aqui o 2, a função 2, ela está configurada para a função 4, modbus, que é a função read input register. Então, agora teve um problema que mais de uma pessoa aí enfrentou, né, gente? Lucas, eu ainda vou mudar o dispositivo, tá? Para o da 3S lá. Tá? Então, vamos chegar lá. Eu sei que teve gente, além de você, teve mais gente que não tinha ele. Eu acho que é por causa da versão de vocês, tá? Eu vi que tinha alguém ali que estava com a versão 64 bits, aí talvez na hora de instalar o CodeSys de uma versão diferente, ele instala ou não instala esse dispositivo da Eaton. Tá? Mas antes da gente mudar o dispositivo, a gente vai ver um outro problema. Né? A gente teve o problema de conseguir ler ou não, né, as variáveis aqui, né, gente? Quem que teve esse problema? Que eu não lembro o decor. O Henrique teve, não lembro. Ler as variáveis, no caso, ele não estava puxando as variáveis do CodeSys? Isso. Eu tive esse problema. Foi exatamente isso. Você lembra se era aqui na parte do holding register ou se era na parte do input?
Eu não lembro. Eu acho que era na parte do holding register, até porque, se não me engano, o Victor Dunk falou que conseguiu arrumar os inputs. Se eu não me engano, teve um que teve um problema, ou teve um problema inverso. Se eu não me engano, tá? Um conseguiu ler dos inputs, outros não conseguiu e vice-versa. Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, vamos ver se eu consigo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso incrementar o contador front lá para a gente ver se ele vai aparecer aqui, né? Então, o contador front está aqui. Forçar ele. Ele não subiu. Por que ele não... Agora... Gente, por que não subiu aqui? Alguma ideia? Sei lá, o meu não tem contador. Gente, lembrando o seguinte, ó, vamos lá. Isso aqui, quando eu peguei e joguei essa variável para cá, eu estou compartilhando ela com todo mundo que está conectado com o meu CLP. E eu posso compartilhar ela para escrita ou leitura. Ou escrita e leitura. Ou só leitura. Ou só escrita. Aqui, se eu não me engano, não tem essa opção. Que nem, por exemplo, aqui, lembra que aqui, ó, por exemplo, aqui é bem fácil, né? Eu venho aqui no APC, né, no Symbol Configuration e digo se essa variável vai ter acesso de, aqui, ó, escrita e leitura, né? Leitura e escrita, aqui, ó, leitura e escrita. Eu posso... Rapaz, agora bugou o negócio aqui. Só leitura, só escrita, só leitura, só escrita e escrita, leitura. Então, as setinhas aqui vão dizer isso. No Modbus, a gente tem isso também, ó. Tá aqui, ó. Achei, ó. E aqui que tá o segredo, tá? Vocês vejam que aqui tá só escrita, ó. E aqui tá só leitura. E é esse o problema. Então, o que acontece? Eu coloquei que esse meu contador, ele tá agora, né? Aqui nessa variável que é só de escrita, tá? Então, o que acontece? Tudo que eu colocar aqui vai sobrescrever o valor dela, mesmo que ela esteja rodando aqui na programação. Então, tá 0 aqui, por quê? Porque tá 0 aqui, ó. Se eu colocar 20 aqui, e dar um enter, vai aparecer o 20 aqui. Tá? Então, para esse Modbus aqui, desse LP, tem essa questão. Ele separou o seguinte, ó, qualquer coisa que você queira escrever, você vai escrever utilizando os holding registers. Então, tu quer escrever alguma coisa? É nos holding registers. Quer, né, do supervisório mandar para o CLP, é através dos holding registers. Ah, você quer ler alguma coisa do CLP para o supervisório, você vai alocar isso, então, nos input registers. Então, tem essa questão, tá? E isso é um detalhe que eu acho que eu não tinha falado para vocês na última aula, né? Mas que lá no semestre passado eu tinha me deparado com esse problema com outra turma também, né? Só que, como eu falei para vocês, a prática é que vai levar a gente a ir lembrando e se acostumando com esses detalhes, né? Como são muitos dispositivos que a gente acaba trabalhando, às vezes um ou outro tem essas pegadinhas, tá? Isso aqui não é comum, por isso que não é de praxe eu pegar e dizer isso para vocês. Ó, holding registers só vão ler. Não é. O holding register normalmente é leitura escrita, tá? Leitura escrita. Input register não. Input register, realmente, ele é só leitura. Porque você normalmente vai usar o input register para ler variáveis analógicas de entrada. Então, uma porta analógica, né? Uma porta de entrada analógica do teu CLP. Então, não tem como tu escrever nela. Impossível. Assim como numa entrada digital. Você não vai escrever. Não existe nem função no Modbus, né, para isso. Tá?
Então, não existe função, nem tu não vai ver aqui nem de write input register, nem de write discrete inputs. Só tem read, read discrete inputs e read input register. Não existe write, não tem, tá? Porque você não vai escrever numa porta analógica nem numa porta digital de entrada. Só que o holding register era para poder ler e escrever, não era para ter esse problema não, tá? E eu acho que não tem como mudar essa configuração aqui. Vou até tentar desconectar aqui e ver se tem, mas não tem como. Ele é isso e deu. Ele é configurado para funcionar assim. Então, gente, certamente o problema que vocês tiveram é isso, tá? Então, Henrique, o Victor, né? Ou quem mais tenha tido esse tipo de problema de não conseguir ler uma variável, não conseguir escrever, é por causa disso, tá? Então, lembrem sempre da setinha. O setinha de entrada aqui, então, é para escrever, né? Imaginem que a caixinha que está aqui é o CLP de vocês. Esse caixinha cinzinho aqui, vamos botar a lupa de novo. Então, né, ó, aqui a caixinha é o CLP. Então, escrita no CLP, leitura do CLP, né? Sai do CLP, entra no CLP, tá? E aí, se acontecer disso, de eu colocar uma variável minha lá da programação aqui, lembrar que ela vai ser sempre sobrescrita pelo valor da comunicação, tá? E aí, gente, a gente vai ter uma outra questão que é conflito com essa parte aqui. Vai conflitar com isso aqui. Então, às vezes vocês querem comunicar lá, por exemplo, o painel lá do Factory.io e querem também que a configuração venha pelo supervisório, né, para ambos, né? Então, vocês vão ter que encontrar alguma forma, né, de talvez uma chave, né, onde vocês escolham, né, o valor setado no supervisório ou no Factory.io, e aí vocês fazem uma lógica aqui na programação, né, onde vocês tenham, por exemplo, um bloco de move, que eu posso ensinar para vocês depois, aqui é de move, né, é um bloco de gravação de memória, onde vocês ou vão pegar o valor tá salvo numa variável Modbus, ou o valor de uma variável que está sendo compartilhada via OPC com o Factory.io. Vocês fazem essa chave de seleção, né, para dizer de onde que vai vir esse valor. Vocês vão ter daí conflito entre isso aqui e isso aqui, tá? Vai acontecer. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso, né, Henrique e Victor? Acho que esse é o problema de vocês e certamente vocês vão conseguir resolver isso agora. Sim, é bem possível. Eu lembro que eu não prestei atenção a esse detalhe, então é bem possível isso. Eu vou abrir aqui o projeto para ver. Tá. Depois da aula... Eu lembro que na configuração do CodeSys mesmo ali, não na parte do Modbus, eu tinha visto a parte que ele fala sobre ser somente leitura ou leitura escrita, né? Tanto que os estados da máquina de estados estão só como leitura. Mas aí na parte do Modbus eu não cheguei a ver, deve ser isso. Tá. Não, beleza. Então, se ater sempre a isso. Então, gente, vocês vão ter que usar isso aqui no próximo trabalho, então já lembrem na hora de fazer o projeto mesmo, pensar, vou alocar, né? Então, vou ter variáveis que são só de escrita, variáveis só de leitura, nem que vocês criem elas especialmente para comunicação, né? E aí vocês têm outra lá dentro que nem eu falei para vocês, que vocês podem jogar ou não jogar aquele valor da variável Modbus para ela, né? Que é a variável que vocês podem usar no sistema daí. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, né? Então eu posso criar aqui vamos criar uma linha aqui. E eu vou criar um bloco move. Acho que é só move. Deixa eu ver.
Deixa eu ver o que ele não tá achando no bloco. Ah, tá, porque aqui é o nome dele. Peraí. É aqui. Não. Eu acho que essa minha rug aqui deu problema. Deixa eu ver se ele tem aqui. Tem aqui direto, ó, mais fácil. Ladder Elements Move. Tá? Então eu posso ter uma chave aqui, né? Onde eu tenho daí uma variável, eu crio uma variável aqui. Digamos que eu tenho essa weight aqui, daí eu vou criar uma. Vou criar aqui. Bus. Então, bus teste, e ela vai ser do tipo int. Tem uma outra aqui que é só teste. Eu decido, daí eu vou ter uma. E além disso, eu tenho também as variáveis. Eu separo tudo bonitinho assim, daí eu vou ter que ir ó, teste. Eu vou dizer assim, né? Se eu tenho uma seleção aqui, uma chave com switch. Booleano. E aí esse switch aqui, né? Ele vai dizer, se ele estiver então ligado, eu vou pegar a minha ó teste e vou jogar o valor dela para a minha variável teste. E aí, em contrapartida, né? Acho que tem como colocar uma. Tem como colocar direto embaixo, né? Eu que estou mosqueando aqui. Em contrapartida, eu posso ter uma negada aqui, né? Que é a mesma coisa. Então, se o switch estiver negado, aí eu faço outro move. Eu pego a Modbus, teste, e passo para teste. Um teclado novo, meu Deus, o cara parece criança digitando, né? Tá? Então, isso aqui é um exemplo, né, pessoal? Então, esse switch ele vai dizer se eu vou pegar a variável APC ou Modbus para atribuir o valor, né, dessa outra variável teste. Tá? Então, se ele tiver setado, vai do APC, se não tiver setado, vai a do Modbus. Tá? Então, é uma forma de fazer isso. Vamos agora ao teste, aquele lá, Lucas. Vamos trocar isso aqui. Tá? Ok. Dúvida alguém aí de alguma coisa sobre o que eu fiz aqui? Sobre alguma coisa até agora? Então agora eu vou deletar isso aqui de novo. E vamos adicionar o da 3S aqui. E aí, aqui a gente coloca o Modbus Slave.
Aqui eu tinha configurado com 1000. 2000, né? 3000 e aqui 3000 também. Aqui, ó, holding register também. Porque, na verdade, isso aqui é o mesmo, né? Esse cara aqui é o mesmo de antes. Quem mudou foi esse. Então, aqui eu vou atribuir os mesmos... as mesmas variáveis. Aqui, bom, CV. Aqui o left. E aqui eu vou configurar, então, a internet para o meu Wi-Fi aqui. Vamos salvar. Lá. Mandar as diferenças. Por exemplo, no CLP da Siemens, a gente tem que fazer um download, às vezes, do hardware. Não sei se aqui a gente tem essa opção. A gente, às vezes, lá no da Siemens, a gente tem que vir aqui e download com as modificações de hardware, por exemplo. A gente fez uma modificação de hardware agora aqui, né? Então, teria que dizer para ele que houve essa modificação. Tá? Nesse caso, acho que não precisa. Está rodando. A gente pode vir aqui olhar, né? Aquilo que a gente já tinha feito antes, né? Ver aqui nas portas. A gente vê que a 502 está, né? E aí a gente vai tentar conectar. Ó, aqui ele tá vermelhinho. Vamos. Ó, aqui ele já conectou, na verdade. Ó. Deu certo. Tá? Só esse aqui que não. Da mesma forma de antes, né? Ele deu problema nesse 3000, mas aqui deu certo, ó, Lucas. Tá vendo? Ele conectou. Então, quando eu tentei não o driver da in-home, mas o outro driver Modbus que tem no Da site Ellipse? da Ellipse, ele fez exatamente isso. Ele só conseguia ler, mas ele não conseguia escrever alguma coisa assim. Das duas operações funcionava. Tá. Eu vou fazer aquela mesma modificação que eu fiz antes. Pode ser aquele problema que eu te mostrei ali antes, não era não? Será? Que daí você estava tentando ler onde era só escrita e escrever onde era só leitura, talvez? Deixa eu checar. Depois dá uma olhada. Aqui eu vou mudar agora para 4000. Vamos ver se ele vai... Ó, mesmo assim não foi. Ó, aqui ele tá funcionando porque os dois estão 3000 e eu dei aquele negócio do overlay lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um computador desses. Left aqui, né? Vamos olhar aqui. 1 e 0. E aqui 1 e 1. Mesma questão de antes. Aí vamos desconectar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui para 4000. Ah, não, aqui eu... Pera, deixa eu cancelar aqui, que eu, na verdade, tinha deixado em 3000 antes e só tinha mudado isso aqui, né? Uma dica para vocês, para quando vocês estiverem tentando achar uma coisa que tem problema. Tentem, o máximo possível, não realizar mais de uma modificação por vez. Então, eu vou mudar essa configuração, modificar só ela e ver o que acontece.
eu vou mudar essa daqui, vou voltar, tá, não mudou nada. Volta o que ela era antes e muda outra coisa. Não vai sobrepondo modificações, não vai, que aí às vezes você já não, aí você já fez 4, 5 coisas, tá? E aí não sabe mais voltar atrás. Não, nada resolveu, mas tu já fez tanta modificação que tu vai tentando voltar atrás e você não consegue mais voltar atrás daquilo tudo que você modificou. E aí, às vezes, você deixa uma coisa que tava. Você acaba mudando uma coisa que não era para ter mudado, e você não volta. Tá? Não use software proprietário extremamente opaco. Como assim, Lucas? Todos esses softwares, eles não te dão informação sobre o que está dando errado. Porque a maior Sim, parte dos softwares bons de verdade, eles te dizem, não deu certo aqui. sim. Mas essa parte de comunicação, normalmente, ela é bem, como tu falou ali, opaca, né? Ela é bem nebulosa, você não consegue, é complicado de ver onde é que tá o problema. Então aqui eu esqueci de dar play, aí ele não estava conectando mesmo. Então vamos ver agora aquele problema. Então, pelo visto, realmente, Lucas, eu acho que aconteceu isso contigo, né? Esse hardware ali, ele não está, né, identificando a parte aqui dos inputs ou dos holding heads de cima, né, dos inputs. O que a gente pode tentar? Vamos tentar modificar aqui esse endereço. Vamos tentar colocar, sei lá, 5.000 aqui. Tentar colocar 5.000. Tentar ver se algo desse tipo resolve. Mudar, né, a faixa de endereço. Deixa eu vir aqui, vamos tentar mudar aqui para 5.000. Lembrando que aqui a gente tinha dito que de 5 para cima aqui são endereços de 32 bits. Então vamos mudar, vou dizer que é de 6.000 para cima, só para não dar esse tipo de problema. Talvez ele entender que é um dado de 32 bits. Vamos dizer que até o 5999 é 16 bits. Chegou o correio aqui. Opa, abriu aqui. Então só um tempinho, pessoal, que eu vou ali ver o que é. Correio. Não vou precisar, pessoal. Então, mesmo assim, ele não está lendo. Né? Então pode ser nesse caso aqui um problema de compatibilidade desse hardware aqui, né? Que é bem esquisito, na verdade, né? Porque daí ele consegue ler uma parte, não consegue ler outra. Mas tu viu que eu não mudei o drive no Ellipse, né, Lucas? Sim. Não. Pode ser um problema de fato. Para mim, nem isso funcionou. Bom, aí o que eu tenho de uma coisa que eu ia mostrar para vocês aqui, né? A gente pode daí pegar outro, nos dois, tanto o cliente quanto o servidor, pegar outro para testar. Então, será que o problema está aqui no Ellipse? Ou será que o problema está aqui no CodeSys? Então, eu acho que eu tenho aqui um Modbus Simulator, tem aqui, ó. E aí, eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui, em vez de tentar acessar eu vou parar aqui o meu CLP, até para não dar conflito. Parei o CLP, tá? E vou rodar um Modbus aqui. Ele vai simular um CLP para mim aqui. E como está no mesmo endereço, eu acho que se eu der play aqui, ele vai tentar acessar igual. Só que aqui ele não vai aqui os endereços começam no 1 ou no 0. Eu acho que é no 1. Então, vamos tentar aqui 1 e 1.
Ah, esse driver aqui daí não vai rolar. Ou vai? Deixa eu dar uma olhada aqui nisso aqui, se eu consigo. E não tem nenhuma opção de configuração esse simulador aqui. Então, não dá, eu acho que não vai funcionar muito bem aqui com esse nosso teste. E se eu colocar, aqui eu tenho que colocar de 13.000. Olha, acho que se eu mudar aqui, vamos tentar deixar um aqui. E dizer que aqui, na verdade, eles são do zero. Ele fica doido assim. Não, funcionou aqui. Vamos mandar rodar valores aleatórios. E olha, tá lento. Tá? Só que ele não leu o outro, né? Porque, de fato, acho que esse cara aqui ele não simula input registers. Ele só simula registradores e coils, né? Então, esse aqui não serve para fazer aquele teste ali, né? Mas eu tô mostrando para vocês já verem uma outra possibilidade de fazer algum outro tipo de teste, tá? Para ver esses que estão aqui dos registradores, a gente teria que tentar um outro simulador, que eu acho que eu não tenho mais nenhum. O que eu tenho, daí que eu vou mostrar para vocês, é como rodar um servidor ou um cliente servidor numa outra plataforma. E aí um software mesmo. Eu vou programar, na verdade. Vamos ver tudo que eu acho. Tem uns outros programas de Modbus aí por aí rolando, sabe? Não falta programa para. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar um negócio aqui. Já ouviram falar do Node-RED lá que eu mandei para vocês lá, né? Até para a questão da uma equipe. Não sei se todo mundo falei, mas a equipe aí, a equipe do Lucas, estão trabalhando lá com o Python, né? Eu dei a sugestão de fazer o supervisório no Node-RED. Estão fazendo no Node-RED, aliás, ou não? Já instalou a biblioteca do Modbus, a gente só tem que fazer. Tá, vou mostrar para vocês aqui, eu até abri ele. Então, pessoal, isso aqui é um Node-RED, é uma plataforma para a gente programar. É, ele está crescendo para caramba, tá, gente? Até na parte industrial, tá? A interface dele roda na web, porque ele roda um servidor, na verdade, no teu computador ou numa Raspberry, por exemplo. E vocês acessam, então, ele pelo browser e vocês programam por aqui, instalam, né, novas coisas e ele funciona mais ou menos desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu vou ativar essa minha aba aqui, né? Eu não lembro se aqui esse Modbus ele tem como se fosse um servidor. Tem um servidor aqui, isso que eu acho que eu nunca usei. Tá. Mas vamos testar. Qual que é a minha 192.68.3.5, se não me engano, né? Esse é o meu endereço, né? Acho que é ponto 6. Ponto 6 tinha usado aquela hora para errar. Para fazer o errado. É o ponto 5 mesmo. Porta, vamos colocar aqui antes de ver. Beleza, eu nunca usei esse NOC, esse cara aqui, servidor. Se eu dar um deploy, vai dar um tiro. Nem sei o que cada uma dessas saídas significa. Porque na verdade eu ia usar o Node-RED para testar o cliente, não o servidor. Né? Vamos ver. Output 1, hold, olhos, input. Bom,
Aí, gente, eu consigo dar um debug aqui. Isso aqui, ó. Vou pegar esse. Esse aqui eu vou mandar tudo pro debug dele. Todas as saídas. Tudo que sair desse servidor aqui, eu quero que apareça no meu log aqui. Qualquer coisa. Pra gente poder ver o que está acontecendo. Tá? Aí eu vou tentar me conectar aqui. Vamos ver. Ó. Deu certo, eu não tô... Vamos tentar escrever aqui. Ele escreveu no de baixo ou no de cima aqui? Ele tá escrevendo... Olha que loucura, eu tô mandando um. Aqui ele não lê. Porque esse aqui é input. Input não deixa eu escrever mesmo, tá certo? Agora vamos pegar aqui, ó, então, a partir do Node-RED, eu vou mandar escrever, Porque aqui eu não tenho como mudar, né? Vamos ver esse flex aqui. Ah, esse aqui eu consigo mudar, ó. O que ele... Esse aqui é mais programável. Eu queria descobrir como é que eu faço para escrever, por exemplo, como se fosse simular isso aqui é um CLP e escrever no input register dele. Para poder mudar algum valor. Mas o que eu queria mostrar para você eu já consegui. Que é o seguinte. Tá? Era mostrar para vocês que ele conectou. Tá? O que acontece? Esse meu Node-RED aqui, ele tá... Quando eu crio um servidor aqui, esse bloco aqui, ele cria para mim coils, input, né, discretos, que é a entrada digital, input register, holding register, ele cria tudo, como se fosse aquele CLP ali virtual que a gente está trabalhando. Então, ele criou tudo isso aqui, disponibilizou para quem quiser acessar, e o Ellipse acessou, utilizando a função read input registers. E está aqui. Está funcionando, está azulzinho, ou seja, porque ele não estava acessando ali o CodeSys por algum problema no CodeSys, certamente. Como é que a gente vai ter certeza disso? Eu vou, então, em vez de tentar acessar o CodeSys pelo Ellipse, eu vou usar o próprio Node-RED para tentar acessar o CodeSys. Então, eu vou deletar o servidor do Node-RED. Agora, esse Node-RED aqui já não vai ter mais um servidor. E eu vou configurar aqui uma leitura e vou tentar ler do CodeSys. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou tentar ler. Qual que era o meu problema? Input register, né? Tá aqui, ó, input register. Eu vou tentar ler 3000. Qual que eu tinha configurado aqui? Vamos só dar uma olhada. Vou deixar aqui, ó, 3000, como estava antes. Eu vou ligar de novo meu CLP aqui, tá, gente? Que estava desligado. Para não dar conflito de dois servidores Modbus com a mesma porta. Aliás, agora vai dar conflito sim, porque eu não dei um deploy aqui ainda. Deixa eu dar um deploy aqui. Que aí eu cancelo aquele meu último servidor que estava aqui. Dá até para a gente olhar aqui, bem como o Lucas já nos deu a dica. Então agora está direitinho aqui, ó, no 502 está o CodeSys, temos certeza que está de pé. Então, um teste eu fiz, ó. A princípio, o problema está nesse CodeSys que não está deixando acessar os input register dele. Tá? Que é esse cara aqui. Vou até mudar o valor aqui.
Será que isso não dá por aqui? Não dá para forçar, né? Então vamos mudar aqui. É o left. Aí, forçou com aquele lá, tá. 10, então. Beleza, temos 10 aqui. 10 está aqui. E eu vou tentar ler isso pelo Node-RED. Então, read input register. Aqui está configurado já o meu servidor, isso aqui eu já tinha configurado antes, tá? Um outro teste que eu já tinha feito. 192.168.3.5.502. Se vocês não têm nenhum, vocês vão ter que configurar ele. Né? Feito isso, done, tem que dar o deploy lá. Feito o deploy, daí a gente consegue ler aqui, né? Ó, ele não está deixando, tá vendo? Ó, não está respondendo. Simplesmente ele não responde nada. Vou mostrar para vocês como, se eu colocar aqui o holding register, ele vai responder pelo menos, estão vendo? Ele responde. Então, caso resolvido, que nem fazer uma investigação mesmo, tu vai tentando, né, até entender qual que é o problema. Conclusão, esse dispositivo aqui, do jeito que ele está configurado, ele não está dando acesso aos input registers para leitura. Pode ser algum problema com esse endereço aqui? Pode. Pode ser que ele, nesse 13.000 aqui, ele não dê acesso mesmo. Tem que ser, sei lá, botar 0 aqui. Né? Vamos ver se no endereçado no 0 ele funciona. Então, pode ser que seja algum outro problema contornável por uma questão de configuração, ou pode ser que seja um problema crônico mesmo aí, de versão, etc., que daí não dá mesmo. Tá? Aqui eu mudei para 0 e ele continua sem responder. Vejam só que eu vou deletar aqui, né? E não retorna nenhum erro, não retorna nada, né? Só simplesmente não responde. Tá? E vocês viram que o servidor que eu criei aqui no Node-RED, ele respondeu lá para o Ellipse. Então, a gente testou pelas duas vias, né? Tanto criando um outro servidor e tentando acessar com aquele cliente que não estava acessando, funcionou. E criando um novo cliente para tentar acessar o servidor antigo que não estava acessando. Esse cliente novo também não consegue acessar. Então, os dois clientes que tentaram acessar, o cliente A e o cliente B, que tentaram acessar o servidor A, não tiveram sucesso, né? E quando eu criei o servidor B, a gente teve sucesso, né? O cliente A conseguiu se conectar nesse servidor B. Então, mostrando que o problema certamente, né, está no servidor A mesmo. Não está no cliente, não está do lado do cliente, está do lado do servidor. Tá? Então, isso é muito importante, se eles identificarem se o problema está do lado do cliente ou no lado do servidor. Tá? Bom, Lucas, está respondido. Não funciona legal, não. Tá? Tem que buscar ou instalar uma outra versão do CodeSys, ou tentar baixar, e aí a gente pode tentar ver junto, porque eu nunca fiz isso, né? Um dispositivo complementar aqui, né? Eu não sei se a gente consegue baixar da internet. Você consegue ir lá no site da... Né, É estranho porque, se não me engano, eu baixei a versão... não tem... Se não me engano, eu baixei a versão indicada pelo professor do software. Tá. Então, esquisito. Mas depois vamos tentar ver se a gente consegue, porque certamente dá, tá? Para baixar complementos aqui e instalar. Eu baixei a mesma versão que o Lucas baixou, né? Tanto que a gente procurou junto e também não tinha isso. Então, possivelmente seja alguma versão mesmo. Daí não sei se dá pra gente... No caso, não é a versão mais recente, a gente baixou a versão... É a .11, se eu não me engano, essa minha aqui. Sim, 3.6.11. 5, eu acho. Vamos dar uma olhada aqui. 3.5.11.0, tá? Depois vocês
dar uma olhada se é essa aqui. É de vocês, tá? Então é isso, gente. Alguns problemas vocês viram, então, né? Podem ser bem básicos e outros problemas bem mais complicados, como esse que a gente viu agora por último. Por isso que eu deixei ele por último, porque é um problema que está envolvendo daí, pô, às vezes entrar em contato com o fabricante, sabe, gente? Já tive que, né, ter, às vezes, um auxílio do fabricante. O fabricante manda para a gente lá uma versão de um software que eles têm lá no banco de dados deles, mas não tem no site, por exemplo. Aí eles mandam e aí tu consegue fazer funcionar o negócio, porque o cara mandou um software lá, uma versão XYZ para ti, que funciona para o teu caso. Então, os problemas podem ser mais simples ou podem ser mais complicados. Aí a gente, né, vai encontrar isso, às vezes, um problema, às vezes outro. Só que tem que estar preparado para descobrir, tá? O mais importante é que vocês consigam fazer isso que eu fiz aqui. Tenho essa resiliência, essa insistência assim, de testar. Eu poderia não desistir agora. Eu vou desistir agora porque acho que não vale a pena a gente seguir. Mas, por exemplo, eu podia agora entrar no Google, né? Começar a pesquisar, tentar, né, jogar palavras-chave específicas e tentando. Se eu fosse, né, se o meu emprego dependesse disso aqui, se eu estivesse configurando algo uma empresa e ela dependesse que isso aqui funcionasse, né, eu ia atrás até o fim. Né? Ligaria para o fabricante, né, faria o escarcéu, né? Então, porque de alguma forma, né, quando você está na indústria, aí, no mercado de trabalho, você tem que fazer, tem que resolver o problema, né? O engenheiro é pago para resolver o problema. Então, importante que vocês tenham essa sistemática para descobrir o problema e tentar resolvê-lo, tá, gente? E aí aquilo que o Lucas falou é verdade, mas às vezes a gente não tem opção, tá, Lucas? Às vezes a gente tem que usar que nem agora eu estou fazendo essa consultoria aí lá, ajudando esse pessoal nesse projeto. E é um CLP que eu não, da Panasonic, um software da Panasonic que eu nunca usei, então o que eu tiver que encarar ali, eu vou ter que encarar, né? Às vezes não é nossa escolha, né? Então, quando a gente puder escolher, claro, tentar escolher o melhor, mais bem documentado, etc. Mas às vezes tá fora da nossa ossada poder escolher. Já é, pessoal? Vou tomar uma água ali, pegar um copinho d'água, já tô voltando, tá? Porque daí vamos seguir direto, eu já vou comentar sobre esse último trabalho. E já encaminhamos o outro trabalho e aí vocês estão liberados. Pode ser assim? Uma pausinha aí de 5 minutos só para tomar água, tá bom? Ok.
Feito, senhores. E senhora, né? Lugar. Eu devia ter parado de gravar, vou parar de gravar agora, porque acho que a parte do Modbus fechou, né?